Tempo mental. Na azáfama da vida moderna, o aturdimento domina as criaturas humanas que procuram atender aos muitos compromissos, reais e imaginários, não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis, nem para as meditações de urgência, indispensáveis a uma existência equilibrada. A parafernália eletrônica, facilitando a comunicação, especialmente na área da futilidade, com as exceções compreensíveis, inquieta os seus serventuários, que se lhes transformam em escravos, telefonando para diálogos irrelevantes, enviando SMS, curiosamente olhando o Facebook, Twitter, WhatsApp e outros mecanismos de mexericos e novidades, entregando seus jogos de violência ou consultando os sites que lhes atendem aos específicos tormentos, em nome do falso progresso tecnológico. Certamente vivia-se bem, sem muitos dos apetrechos modernos, alguns de extravagante significado, mas apresentados como status sociais e econômicos, em razão das suas grifes de luxo e de ilusão, do que pelo valor da utilidade, responsáveis pela estimulação da ansiedade, dos jogos de interesse pessoal, das vaidades e das competições doentias. A falsa necessidade de se acompanhar ao vivo tudo o que se passa no planeta, especialmente na área das tragédias e das intrigas entre celebridades, suas doenças, suas paixões, suas ascensões e quedas, impulsiona os tipos comuns a viverem atrelados a todo momento aos instrumentos que lhes sacia a sede de frivolidade, como forma disfarçada de fuga psicológica da realidade, escondendo os conflitos perversos que os afligem. O ser humano autodesconhece-se, enquanto permanece atento aos acontecimentos exteriores que envolvem outras pessoas, cujas imagens são mecanismos de transferência das próprias aflições e insegurança, tornando-as como ídolos ou modelos, invejados uns, enquanto detestados outros, por parecerem inalcançáveis. O desfile dos deuses da alta comunicação midiática é contínuo, alguns sendo substituídos por outros mais audaciosos ou mais bem remunerados que, incapazes de gerenciar os valores e a existência, atiram-se ao desbordamento das paixões servis, porque vivem saturados de bajuladores e de prazeres incessantes, que lhes anulam a capacidade emocional de se sentir bem. Com rapidez, vivenciam o triunfo e logo após desaparecem em silêncio sepulcral, sendo trazidos de volta aos holofotes da fama somente quando transformados em fantasmas inditosos, chamando a atenção por escândalos ou acontecimentos desditosos, que os multiplicadores de opinião vendem com entusiasmo e comentários chulos, quando não escabrosos. É certo,
proliferam admiráveis expressões de elevação moral e de dignificação humana. Esse contexto, como não poderia ser diferente, no entanto, é a grande massa, aquela que é dirigida habilmente pelo mercado consumidor, que se deixa arrastar pelo fascínio da modernidade, com graves prejuízos para a saúde física, emocional e mental. Os diálogos pessoais, no momento, cedem lugar às comunicações eletrônicas. O prazer da convivência entre os amigos é transferido para as mensagens ligeiras, ortograficamente incorretas e atentatórias à boa linguagem. Disse que são os novos tempos, e sem dúvida, trata-se de um novo período no processo sociológico e psicológico da humanidade, lamentavelmente, com resultados bastante afugentes para os seus áulicos. A falta de comunhão fraternal, de conversação edificante, de estudos sociais abrangentes com objetivos libertadores, caracteriza o crepúsculo desta civilização em um claro escuro de sentimentos, enquanto surge nova madrugada, anunciando outros valores que estão esquecidos, mas que são de sabor e significado permanente. Nesta panorâmica, em consequência, não se dispõe de tempo físico e muito menos de natureza mental para as aquisições duradouras, aquelas que elevam os seres humanos às esferas sublimes do pensamento e da realização espiritual. Mesmo quando surge algum espaço físico, havendo oportunidade de tempo cronológico, não existe o de natureza psíquica, porque a mente se encontra abarrotada de ideias e propostas, compromissos e complexidades futuristas, inquietando as pessoas que não desejam ficar ultrapassadas no contexto do grupo social insaciável em que se encontram situadas. É necessário, dizem, estar bem informadas, desde os lugares onde a drogadição e os demais vícios são permitidos, aos redutos de luxo ou de miséria, para o prazer exaustivo, assim como para tomar conhecimento de todas as ocorrências nas diversas tribos, gangues, clubes elegantes e de alto preço, apesar dos sucessos que ocorrem nos seus interiores e, de quando em quando, se tornam motivos de escândalos na mídia. O ser humano é constituído de equipamentos eletrônicos muito delicados, cujo manejo exige habilidade e experiência, a fim de não gerar desarmonia no seu funcionamento. A mente, que se exterioriza através da câmara cerebral, tem necessidade de harmonia, a fim de processar todos os acontecimentos que lhe dizem respeito ou aqueles que têm lugar à sua volta, de maneira a bem administrar a máquina orgânica. Em razão disso, o pensamento saudável é essencial para uma existência equilibrada, sendo o veículo dos recursos que proporcionam bem ou mal-estar, de acordo com a onda vibratória em que se expressa. O atropelamento das ideias, a falta de amadurecimento psicológico, a ausência da reflexão, podem ser comparadas ao fenômeno alimentar, mediante o qual
O indivíduo sobrecarrega o estômago na ânsia de comer bem, gerando graves distúrbios digestivos de imediato. O mesmo ocorre nas áreas mental e comportamental. Impossibilitada a mente de decodificar todos os fatos e informações que chegam ao arquipélago cerebral, apresentam-se a ansiedade, a impaciência, gerando descontrole nas neurocomunicações, com resultados perturbadores para o discernimento, a memória, as aspirações iluminativas, a saúde integral. O ser humano necessita de silêncio mental, de espaço físico para a autoidentificação, para o autodescobrimento. Esse interregno entre as atividades irá propiciar-lhe melhor discernimento em torno dos objetivos existenciais, facultando-lhe experienciar os prazeres não desgastantes dos sentidos físicos, mas a fruição da alegria íntima de viver e de poder pensar com liberdade e altruísmo. Quando se age sem pensar, inevitavelmente se é convidado a retroceder nas ações intempestivas, refazendo o caminho conquistado. O silêncio íntimo, que permite ouvir-se a voz da consciência, é de alta relevância para uma existência feliz, porque permite saber-se o que realmente se deseja produzir e como fazê-lo de maneira excelente. A azáfama desequilibra, o excesso de ruídos, a multiplicidade de interesses desarmoniza e o ser humano perde o endereço, o rumo da sua felicidade. Preserva algum tempo mental para as tuas reflexões, não te deixando seduzir pelas vozes alteradas dos desconcertos emocionais, tidos como festivos e promotores da alegria. Resguarda-te na meditação diária, mesmo que seja por um espaço de tempo reduzido, mas de grande significado para o teu autocontrole, para as tuas decisões e realizações. Não sobrecarregues as tuas paisagens mentais com as imagens violentas dos desejos infrenes e inferiores, com as imposições sociais e seus fetiches mentirosos, permitindo-te ser livre para pensar e para agir dentro dos padrões facilitadores da boa ética moral que encontras nos ensinamentos de Jesus, que te aguarda após as refregas humanas. Pense nisso